Bom, gente, eu iniciei o doutorado, né, esse ano, sou orientanda da professora Márcia dos Santos Machado, né, e como o Denis já mencionou, o título da minha apresentação hoje é um olhar sobre a dissistematicidade entre construções de representação do português e do espanhol. Então, com base, né, na compreensão de que a língua é constituída por construções, né, e que construções não são específicas de uma única língua, nós mapeamos o pareamento forma-função de construções de representação compostas por predicadores verbo-nominais no português e no espanhol, tal como em fazer-se de bom moço, fazer-se de coitadinho, a ser-se ele bobo, a ser-se ela vítima. Então, nós realizamos, né, uma análise sincrônica sobre a forma e a função dessas construções de predicação, de representação, com os verbos fazer do português e o hacer-se do espanhol, seguidos de elemento nominal, como nos exemplos 1 e 2, né? É comum que a pessoa se faça de vítima quando sabe que fez algo errado e não quer ser punida pelo que foi feito, e Valéria Domingues ficou no imaginário coletivo como a rainha que se aproveitou de um programa governamental mal desenhado e que, quando foi descoberta, preferiu devolver o dinheiro e se fazer de boba. Então, o objetivo assim, central dessa pesquisa, né, é mapear as propriedades formais e funcionais que permitem consolidar a hipótese central, que é de que a construção mais esquemática que indica a predicação de representação, ela é uma diaconstrução, né, uma vez que ela licenciaria construtos observados tanto no português quanto no espanhol. Então, nós esquematizamos, né, os subesquemas e microconstruções que licenciam os dados analisados, analisamos e descrevemos atributos formais e funcionais, considerando os diversos contextos textuais discursivos, os espaços e os elementos socio-interacionais em que os usos estão inseridos, e averiguamos se os construtos da construção de representação eles são mais produtivos num gênero textual específico ou em uma temática. Nós partimos, né, dos pressupostos, né, da linguística funcional cognitiva, da gramática de construções, em que se observa a dissistematicidade entre duas ou mais línguas, e do socioconstrucionismo. Né? As fontes utilizadas, né, na busca dos dados, para a coleta dos dados, foi o gerenciador de corpos Sketch Engine e também a plataforma de busca online, o Google. Então, como resultado, né, os usos indicaram que, além dessa conceitualização, né, de algum fingimento, alguma dissimulação, os usos eles revelam atitudes, né, pontos de vista dos locutores, em geral, uma crítica, né, como nos exemplos 3 e 4. Né? E Chico, quem me convence de que esse cara não falou isso justamente para impressionar e se fazer de bom homem para a moça? E deixem de se fazer de sons para seguir perpetuando a alienação, por isso estamos como estamos. Com relação aos contextos, né? Então, alguns contextos específicos, eles tendem a atrair um determinado type, como no caso de fazer-se de difícil, que ele foi majoritariamente encontrado em contextos que indicam algum tipo de jogo de sedução, né? Então, esses contextos, né, 82% dos contextos, eles são destinados à mulher, 3% ao homem e a 15% nós percebemos que poderiam ser para ambos os sexos, né? Então, se fazer difícil é uma ótima maneira de chamar a atenção de um homem, fazer com que ele veja que você vale a pena. No espanhol, também o ser difícil, ou lá difícil, é muito acionado, né, em contextos que indiquem jogo de sedução, só que aí o que diferencia é que ele foi mais encontrado em contextos que são direcionados ao homem, né, 73%. Então, as mães solteiras não têm muito interesse em homens que se façam de indecisos, tímidos, ou os que ainda tendem a se fazer difíceis. Então, a partir dos dados, né, nós projetamos essa rede. Né? Então, no nível mais alto, nós temos aí a nossa diaconstrução de representação,
né? E aí ela pode licenciar dados do português, do espanhol, e nessa Mais de um licença... minuto, ok? Tá, ok, obrigada. A gente ainda tem por hipótese, né, que ela pode licenciar dados em outras línguas românicas, como o espanhol. Então, no nível mais baixo dessa esquematização, nós observamos as microconstruções, né? Elas estão num espaço de similaridade funcional, né, em que se neutraliza o que essas formas têm de diferença, né, em prol do que elas têm de semelhante, que seria essa conceptualização da representação. Então, como conclusão, né, nós já mostramos uma análise comparativa entre predicações de duas realidades linguísticas, né, o português e o espanhol, operando com o conceito de dia-sistema articulado à perspectiva construcional. Nós vimos que a dia-construção ela pode gerar dados no português, no espanhol e, por hipótese, também em outras línguas românicas. E esperamos que essa pesquisa contribua para a análise dos fenômenos linguísticos no âmbito da abordagem construcional e, por conseguinte, a perspectivação do caráter diassistêmico heterogêneo da língua. Essas são minhas referências. Obrigada.